Olá, amigos, amigas. Quero começar este comentário parabenizando a TV dos Trabalhadores, a TVT, por essa iniciativa de reproduzir, retransmitir estes 4 episódios magníficos, que vamos comentar todos eles, do diretor Oliver Stone sobre Vladimir Putin. E é muito oportuno que isto aconteça neste momento, exatamente por tudo que está acontecendo lá na Europa Oriental, na fronteira ucraniana-russa. É bom dizer que Oliver Stone, para os padrões dos Estados Unidos, é considerado um homem de centro-esquerda. Aqui no Brasil chamamos de progressista. Ele é amigo do Lula, é amigo do Fidel, e teve essa boa relação com Vladimir Putin. Estes filmes, 4 episódios de próximo de 1 hora, foram o material bruto colhido, 50 horas de gravação em 12 encontros com o presidente da Rússia. Ocorreu entre 2015 e 2017. Em 2017 foi ao ar mundialmente e chegou ao Brasil por sessão do nosso querido escritor Fernando Moraes, que a TVT na época, em 2020, fez a primeira transmissão. É bom dizer que Oliver Stone é um diretor extremamente premiado. 3 Oscar, 2 deles por direção, 1 por roteiro e 5 Globos de Ouro. Então, este primeiro episódio, boa parte do começo dele, ele tratam da vida de Vladimir Putin, seus pais. O pai lutou na guerra, era engenheiro, e a mãe é muito dedicada. Ele fala um pouco dele. O Oliver Stone brinca um pouco que ele era um menino muito bagunceiro até 12 anos, quando começou a praticar judô. Bom, passando esta fase aí de questões mais pessoais, passado, família, vocês vão perceber que neste primeiro episódio há uma série de locais diferentes das gravações, porque elas foram montadas, inclusive alguns momentos da gravação dentro do avião presidencial, na qual Vladimir Putin convidava a equipe do Oliver Stone para fazer a gravação. Bom, todo mundo sabe que o Vladimir Putin assume como primeiro-ministro da Rússia em 1999, fica um ano só, quando em 2000 o Boris Yeltsin, que era o então presidente da Rússia, um cidadão asqueroso, alcoólatra, agente da CIA, ele renuncia e ocorrem eleições gerais na Rússia. Em 2000 ele vence com 50%, 53% dos votos. Ele se reelege em 2008 com 63%, depois vira primeiro-ministro por 4 anos e desde 2012 está na presidência. Bom, em algum momento o Putin fala que não é contra as privatizações que foram feitas, mas ele não privatizou todas as empresas, mantendo as estratégicas, e as que foram privatizadas foram mais de forma equitativa, diferente da anterior, que eram dadas praticamente, e se evitou a formação de uma oligarquia bilionária na Rússia. Em certo momento também eles tocam na questão do terrorismo, e diz que a Rússia é o que mais combate o terrorismo, ao contrário dos Estados Unidos, que ele deixa claro que eles apoiam o terrorismo, incentivando, inclusive, criando o grupo Al-Qaeda lá no Afeganistão. A questão da OTAN e da expansão da OTAN para o leste é mostrada em detalhes, com mapas, e muito atual, que é o grande conflito hoje, é exatamente esse, o fato de que Putin exige que a OTAN não se expanda para as fronteiras russas. Preste atenção no final, uma série de imagens enxertadas, filmes e fotos, como é do estilo de um documentário. Vocês vão ver que vários depoimentos de pessoas importantes e políticas nos Estados Unidos deixam claro que o grande inimigo dos Estados Unidos é
à Federação Russa. Então, vale muito a pena assistir esses 4 episódios e voltarei a comentar o próximo episódio. Olá, amigos, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio 1 desta série documental do diretor Oliver Stone. E quero aproveitar e dizer que acho que nunca um documentário, um filme, foi tão atual quanto esse que nós estamos vendo, porque ele ajuda nós compreendermos, né, o que está acontecendo hoje, onde o tensionamento na fronteira russo-ucraniana está cada vez maior. Parabéns, mais uma vez, à TVT por essa retransmissão. Este episódio 2 tem vários aspectos que eu queria comentar com vocês, né? Mas o mais importante é que, em várias passagens, o Putin deixa claro que discorda absolutamente da expansão da OTAN para o leste europeu. Inclusive, ele rememora um episódio que, para a história, é contada de uma forma e na União Soviética e mesmo na Rússia atual é vista de outra forma, que são os famosos episódios dos mísseis em Cuba, que foram instalados na época do governo de Nikita Khrushchev. E ele deixa claro que discorda do Khrushchev em vários aspectos, né? Mas ele diz que quem começou esse tensionamento não foi a União Soviética, exatamente os Estados Unidos, que eles é que instalaram os mísseis na Turquia, muito antes dos mísseis em Cuba, né? O Oliver Stone, evidentemente, como mesmo sendo uma pessoa muito progressista, ele tem o papel de questionar e faz isso com maestria em muitos momentos, né? E, num certo momento, quando o Putin tinha acabado de jogar uma partida de hóquei, né, no gelo, ele faz a pergunta incômoda de como é que os homossexuais estão tratados na Rússia. Porque fala-se no Ocidente que o Putin é homofóbico na Rússia. Ele diz que a Rússia não tem restrição alguma à liberdade individual das pessoas, né? Claro, ele como religioso, como Deus, não aceita o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, exatamente por contrariar a vontade de Deus que diz crescei-vos e multiplicai-vos, né? O mais interessante também neste segundo episódio é que dá para ver em detalhes as causas do atual conflito, onde é mostrado a disputa pela Ucrânia para o Ocidente. Era preciso instalar na Ucrânia um governo russofóbico, né? E pró-Estados Unidos, né? Pró-imperialismo completamente, né? Então mostra a Revolução Colorida de 2004 na Ucrânia, começou em 2003 na Geórgia, e mostra, né, o golpe dado em 2004 e em 2014, em 2 momentos que as urnas não são respeitadas, quando é derrubado governos eleitos democraticamente pró-Rússia. Não pode ser inimigo da Rússia naquela circunstância, né? Então isso mostra em detalhes, sempre com imagens muito ricas que o Stones, como bons documentarista, bom diretor de cinema, ele vai intercalando entre as frases, as perguntas, as respostas e a voz em off do Putin com as imagens, né? E na parte final é tocado na questão do Snowden. A Rússia deu asilo para o Snowden, aquele analista de dados da NSA, National Security Agency. Ele justifica isso e não atende os pedidos de extradição, exatamente porque os Estados Unidos não são signatários deste tratado de extradição, né? Garante que a Rússia é um país soberano, mencionando que a Rússia não interfere internamente nos assuntos de qualquer país, ao contrário de alguns aliados nossos. Ele joga uma farpa nos Estados Unidos que fazem isso o tempo todo, né?
E ao final recebe a pergunta capciosa, era provavelmente feita durante as eleições de 2016, onde a disputa foi Hillary e Trump. Se ele tinha alguma preferência, ele falou que não tinha, mas justificou. Qualquer um que ganhe, não muda nada. Um belo episódio e voltaremos com o terceiro. Olá, amigos, amigas. Vamos para o comentário do terceiro e penúltimo episódio desse esplêndido documentário do Oliver Stone. Espero que vocês estejam gostando do que viram nos dois primeiros. E eu queria aqui só fazer duas observações iniciais que são importantes. A primeira é que vocês percebem que ele não tem um tradutor, intérprete dele, né? Fala-se que ele domina pelo menos 4 línguas fora a sua língua nativa, né? E eu já vi ele discursando em várias línguas, né? Além de tocar piano, ser jogador de hóquei, ele é muito facético, né? A segunda questão importante é muito do que está neste documento gravado entre 15 e 17 está novamente acontecendo, os conflitos que ele descreve e alguns com detalhes, né? Um pequeno resumo, algumas características deste terceiro episódio que vocês devem prestar atenção. Ele volta ao assunto da Ucrânia e como se fosse hoje acontecendo igualzinho do que já aconteceu. Ele faz questão de contar tudo desde o início, 1991, empobrecimento da população, formação de oligarquias, muita corrupção, enriquecimento, criação da noite para o dia de bilionários, não é? Mas ele diz, o povo fez a opção, não é, de achar que com a União Europeia a sua vida melhoraria. Ao contrário, piorou muito, não é? Mas aí ele vai para isso em 1991, né, quando acabou a República Soviética Socialista da Ucrânia e quando acabou a União Soviética. Aí ele salta para 2013, 2014 e mostra com imagens que o Oliver Stone enxerta no documentário, com ele falando ao fundo, como foi o processo entre novembro de 13 e fevereiro de 14, que resultou num golpe de Estado contra um presidente, Viktor Yanukovych, eleito democraticamente, aliás, 2 vezes ele foi eleito democraticamente, praticamente não governou, igual a nossa presidente Dilma. As jornadas de junho de 13 aqui aconteceram em novembro de 13, do mesmo ano lá, né? Este Viktor Yanukovych sofreu um golpe pelo parlamento ucraniano em fevereiro de 14, né? Também muito parecido com o que aconteceria aqui com a presidente Dilma em 16. Então, é muito parecido, e ele diz claramente que os Estados Unidos e a União Europeia apoiaram abertamente este golpe, né? Quando isto aconteceu, houve um levante popular na Crimeia e na região do Donbas, nas 2 principais cidades, que é Donetsk e Lugansk. E nós estamos vendo hoje o aumento da tensão nessas regiões, que se levantaram para constituir 2 repúblicas populares que desejam se separar da Ucrânia. E é exatamente estas 2 repúblicas populares que estão, nas últimas horas, sendo atacadas pelo exército ucraniano, como nós temos falado nos comentários nossos aqui neste canal, todas as quartas-feiras, às 15h30, no programa Bom para Todos, com a jornalista Thalita Galli, né? Bom, 2 personagens aparecem no vídeo. Victoria Nuland, na época grande neocons e que trabalhava com Obama, né, de extrema direita, e o próprio Joe Biden. Estes 2 personagens estão de volta, Biden como presidente e a Victoria Nuland dando opiniões totalmente a favor que a Ucrânia entre na OTAN e que ela seja russofóbica, né? Interessante registrar que há uma visita ao palácio e o escritório do Putin é um escritório que Stalin, né,
utilizava. Isso é muito interessante. E ele finaliza, não é, justificando por que apoiou o governo da Síria contra o terrorismo e que se este governo caísse, o Oriente Médio entraria em um caos. No final ele é profético. Ele diz, em certo momento, preste atenção, nós um dia teremos que tomar decisões que jamais imaginemos. Será que isso vai acontecer nesse momento? E ao final ele profetiza, a paz um dia voltará no Oriente Médio. Olá, amigos e amigas, vamos aqui para uma sinopse do quarto e último episódio das entrevistas de Oliver Stone com Vladimir Putin. Foi ao ar no mundo em 2017, esta mesma TVT transmitiu em 2020 e agora está retransmitindo em uma decisão espetacular para nós entendermos o que está acontecendo e quem é este líder da Rússia de hoje, né? Apenas uma observação, o atual secretário de imprensa, porta-voz do Kremlin, o diplomata Dmitry Peskov, é uma pessoa bem loira, 54, 55 anos, ele aparece em vários momentos, especialmente no final, onde ele sai acompanhando o Putin numa sala muito bonita e tal. Então ele já era porta-voz do Kremlin desde aquela época, né? Bom, este episódio ele começa em um debate que provavelmente é feito no final de 2016 ou começo de 2017, quando já havia ocorrido as eleições e Donald Trump já tinha sido vitorioso contra Hillary Clinton dos democratas. E o Stone pergunta se isso muda alguma coisa, ele falou quase nada. Mas aí vem um debate que parte da nossa esquerda brasileira, infelizmente, comete o erro grave de atribuir à Rússia a eleição do Donald Trump. Esta é a maior fake news já produzida na história das eleições relacionadas com a internet, que começou lá atrás, né, com Obama em 2008, fraco, 2012 muito intensamente, e 2016 com aquele Steve Bannon e a Cambridge Analytica, eles com essas fake news interferiram muito. É uma mentira que a Rússia interferiu no processo de eleições dos Estados Unidos. Jamais faria isso. O Putin negou peremptoriamente e disse claramente que é impossível que algum país, inclusive do porte, mesmo do porte dos Estados Unidos, da Rússia, da China, consigam esta façanha de interferir. Então, há uma passagem interessante que o Oliver Stone mostra para ele um discurso do McCain, é um senador de extrema-direita anticomunista, e o Putin fala, olha, eu tenho divergência com ele, mas eu até tenho identidade com o aspecto da defesa intransigente do seu país. E aí ele lembra, né, um cônsul romano, não é, lá por 300 a.C., se eu não estou enganado da data, né, o Catão o Velho, conhecido como Catão o Velho. Ele terminava todos os discursos dele no Senado, em qualquer situação, gritando, morte a Cartago. Cartago era inimigo de Roma, né, nas famosas guerras púnicas, né? É um momento ele desmascara que os Estados Unidos lutem contra o terrorismo, ao contrário, financiam, apoiam, e mencionam a ação de ONGs, que agem em muitos momentos, e aí ele diz que estas ONGs, os Estados Unidos, interferiram nas eleições de 2012, quando ele foi eleito, e depois ele seria reeleito em 2018 e vai ficar até 2024. Né? Ele menciona, né, é bom que vocês saibam, ONG na Rússia tem que ser registrada no Ministério das Relações Exteriores como instituições representativas de potência estrangeira. Ele visita o túmulo do escritor americano John Reed, que escreveu Os 10 Dias que Abalaram o Mundo e México Rebelde, eu recomendo que vocês leiam. Ele se afilia ao Partido Comunista dos Estados Unidos, está enterrado no Kremlin, e este momento desta gravação, o Stone, a Internacional Comunista é tocado no fundo, né?
Depois, finalmente, entra num debate sobre Stalin, o papel de Stalin. Ele menciona algumas críticas ao Stalin, mas diz que Stalin é um homem do seu tempo e cumpriu o maior e relevante papel de vitorioso na Segunda Guerra Mundial. Ele deixa claro que atacar Stalin é, na verdade, uma das formas de atacar a União Soviética. Demonizar Stalin é também demonizar a União Soviética e a Rússia atual. Finaliza o debate sobre oligarcas. O Stone pergunta se ele é um oligarca ou se ele beneficiou oligarquias, o que ele renega prontamente. Um grande documentário, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Um abraço.